ICMS na conta de energia. Doutor Lucas, quem entrou com processo solicitando essa cobrança que era ilegal? Cida, é muito interessante, às vezes as pessoas não têm esse hábito, mas pegar a fatura de energia e olhar todos aqueles valores que são cobrados, porque eles não cobram apenas o valor utilizado, também tem uma série de taxas, e dentre essas taxas está a transmissão e a distribuição. E o grande contexto desse imbróglio todo é justamente a incidência de imposto sobre a distribuição e a transmissão. É legal ou não é? Isso vem já há muito tempo sendo discutido na Justiça, inclusive com julgados favoráveis, entendendo que o imposto ele somente poderia incidir sobre a circulação, não a distribuição e a transmissão. Houve muitos julgados assim favoráveis aos consumidores. O que vem acontecendo é uma mudança desse entendimento, até que o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, entendeu que, na verdade, essa cadeia energética ela seria um todo único, unificado. Não teria como você dividir distribuição, transmissão e circulação. E, em função disso, passou-se a ter um entendimento que esse todo deveria incidir imposto. Mas a Justiça brasileira permite muitos recursos. E isso leva também muito tempo. Hoje o processo já saiu do STJ e foi para o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. E então o Supremo que irá se debruçar sobre essa matéria para analisar realmente se incide ou não o ICMS, né, sobre a distribuição e a transmissão ou só sobre a circulação. É um tema muito polêmico, mas quem entrou com processo naquela época, até então ainda é ilegal a cobrança, né? Existe hoje uma liminar, Cida, que foi proferida pelo ministro Luiz Fux, que ele garantiu que a cobrança possa ocorrer. Tanto que se as pessoas forem olhar lá na fatura, vai ter essas duas taxas, transmissão e distribuição. Quando você estiver em casa, pega a sua fatura, que lá no meio mais ou menos dela vai ter essas duas taxas, é a transmissão e a distribuição. E o Luiz Fux, nosso ministro do Supremo, ele entendeu que deveria se manter essa cobrança até um julgamento do mérito realmente, para dizer se é legal ou se não é legal essa cobrança. Segundo alguns dados, semestralmente existe a cobrança de 16 bilhões de reais, que são esses valores cobrados, né? Então, assim, é um processo muito tumultuoso, muito volumoso, que vai gerar ainda muita discussão. Mas é interessante você acompanhar isso, porque isso reflete diretamente no seu bolso. Principalmente quem entrou com o processo solicitando o estorno desse dinheiro, porque até então era ilegal. Né? Isso daí, vários colegas da imprensa já havia divulgado, nós mesmos aqui, nós já falamos sobre isso várias vezes. Então, assim, quem entrou com o processo é como se tivesse praticamente perdi meu tempo. Ainda não, Cida, porque assim, os processos eles continuam ainda ativos, eles estão suspensos, aguardando esse julgamento do Supremo, mas é sempre importante, porque a gente não sabe qual vai ser a palavra final do Supremo. O Supremo Tribunal Federal pode entender pela ilegalidade, e quem entrou pode ter a possibilidade da restituição dos últimos 5 anos e do período até o julgamento do Supremo. Por isso é muito importante que você se resguarde. E resguardar como? Propondo esse processo. Porque o Supremo ele pode definir que o julgamento é retroativo, a data que você propôs o processo, ou mesmo a data de quando você entrou ou quando o Supremo vai decidir esse processo. Então, assim, é sempre importante, no meu pensamento, no meu modo de agir, você fazer a provocação. Você propõe o seu processo e garante, mesmo que ele fique suspenso, você garante a sua resignação que você não aceita aquela cobrança. Porque os efeitos do julgamento do Supremo podem ser benéficos ou não para você. Você não vai perder nada. Está lá o seu marco temporal que você questionou. Isso pode ser uma garantia, dependendo do julgamento do Supremo, para que você seja beneficiado ou mesmo possa ser improcedente o pedido. Então vamos aguardar. E torcendo para que dê favorável ao povo, porque é dinheiro do povo e a gente sempre paga a conta, infelizmente. Mas, doutor Lucas, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito polêmico, às vezes as pessoas desconhecem, por isso é importante você conhecer a sua fatura de energia, conhecer o que está sendo abordado lá no Supremo, no nosso judiciário, porque muitas coisas são muito benéficas e às vezes as pessoas, por desconhecimento, acabam perdendo esses direitos.
A informação é sempre muito importante. Acompanhe nosso canal olhoaolho.com.br. Ficamos por aqui. Tchau. Olho a Olho, com Cida Campos.